Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe o seu like e faça a sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Deus abençoe a sua vida, viu? A gente faz o que é melhor, né? O que é o nosso melhor para Deus. E nós vamos entregar o que é o nosso melhor para Deus. Eu fui pego de surpresa nesse repertório para poder cantar no dia de hoje. Cantar não é minha praia, nunca foi. Mas a gente, como um bom obreiro do Senhor, a gente tem que sempre estar, né, à disposição, amém? E eu tenho uma dificuldade tremenda de escolher repertório. Isso me deixa bem nervoso. A minha esposa sabe, eu fico... não é fácil para mim. Mas Deus sabe o que faz. Dirigindo para cá hoje, eu tive um pensamento, né? Falando com Deus, conversando com Deus, falando: chega lá, meu Deus, o que eu vou falar para os irmãos que vão me ajudar lá? O que nós vamos fazer? O que nós vamos cantar? E Deus me deu uma ideia. Falou: em vez de simplesmente cantar, conta uma história. Beleza, né? Cantar uma história. Eu cheguei aqui e falei com o irmão Gerald: ó, a letra vai ser mais ou menos essa daqui, viu? Essa música, essa outra música, essa outra. Você vai ter que me acompanhar aí, amigo. Ele falou: fica tranquilo. Falei com o irmão Igor, falei: amigo, o negócio é o seguinte, vamos junto. E ele falou: vamos, vai dar tudo certo. Essa história que eu vou contar hoje é de um povo. O povo de Israel que tinha uma promessa de Deus. Eles nunca foram a nação mais forte, nunca foram a nação maior. E o Senhor foi o pai dessa nação desde o princípio, desde quando chamou o pai das multidões. Falou para ele ir lá para fora da casa dele, da tenda dele, e contemplar as estrelas do céu, contemplar a areia do mar. E perguntou a ele: você pode contar? Você consegue contar essas coisas? As estrelas, a areia? Pois eu vou te fazer uma grande nação, aleluia. Eu vou te fazer uma grande nação, maior do que o número de estrelas do céu, ou de areia no mar, de grãos de areia no mar. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. E ele perguntou: será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. E esse povo andou pro deserto e passou por 40 anos de peleja por não obedecer o nome do Senhor, por duvidar. O Senhor, por muitas das vezes, Ele mandou a provisão. Ora,
Ele mandava o maná do céu para eles. Ele mandou carne quando foi preciso. Ele mandou a sua própria palavra em forma de uma coluna de fogo durante a noite e em forma de uma nuvem que protegia eles do sol do dia. Mas aquele povo ainda não era completo. Eles precisavam de um lugar para adorar. E o Senhor ordenou a eles, lá no livro do Êxodo, capítulo 25 até o capítulo 40 mais ou menos, a construção de um tabernáculo. E esse tabernáculo era dividido em vários espaços. Tinha o átrio, onde qualquer pessoa podia ficar. Tinha o lugar santo, onde algumas pessoas podiam ficar. E tinha o lugar santíssimo, ou santo dos santos, que o sacerdote, apenas o sumo sacerdote, podia ir uma vez no ano, oferecer sacrifício ao Senhor pelo pecado de todo o povo. Eu digo que uma vez que você pisa, uma vez que o sacerdote pisava no lugar santo, para ele nenhum outro lugar era suficiente. Nenhum outro lugar se comparava à glória do Senhor. Por quê? Já pisou no santo dos santos, no outro lugar. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. Santo, já pisou. Não sabe viver. Clamar pela glória mais uma vez. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Mas como eu disse, o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, era visitado apenas uma vez por ano e pelo sumo sacerdote. Aleluia. Não tinha acesso a pessoa comum como você e eu. Pode pôr a próxima letra aí. Mas aconteceu em um dia, no dia em que Jesus entregou a sua vida para a morte, falou: está consumado. Ele gritou: tetelestai. Aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgada, não de baixo para cima, mas de cima para baixo.
de uma forma que nenhum humano poderia ter feito. Dizem os historiadores que se amarrassem algumas juntas de cavalo de um lado e de outro da cortina e puxassem, eles não seriam capazes de rasgar aquela cortina. Mas o Senhor rasgou de alto a baixo aquele véu. E hoje nós podemos. Hoje nós temos acesso ao Espírito Santo. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Basta querer hoje, e a gente tem acesso ao Santo dos Santos. Aleluia. Não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva. Quem é ela? Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo de meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Só igreja! Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. As palmas louvam o nome do Senhor. Boa noite, Paz do Senhor, igreja. Vou deixar uma palavra para a igreja. Ela está em Abacuque 3,17. Abacuque 3,17.
Amém? Está escrito assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no abismo, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. Essa semana, essa palavra tem falado muito ao meu coração. Quem somos nós quando a luta vem? Será que nós somos os adoradores só quando tudo vai bem? Será que nós temos nos alegrado quando a dificuldade vem, quando as lutas vêm? Às vezes é muito fácil adorar quando está tudo certo, quando as nossas orações são respondidas. É fácil adorar quando tudo vai de acordo com a gente queria ser. Quando a gente queria ouvir um sim, é fácil de adorar. Será que nós hoje nos alegraríamos quando recebêssemos uma notícia que não queríamos ouvir? Será que a gente se alegraria quando tudo fosse ao contrário do que a gente queria ouvir? E essa palavra tem falado muito no meu coração. Todavia eu me alegrarei no Senhor, porque todavia eu me alegrarei nele, porque eu sei em quem eu tenho crido. Colocar fé em ação é quando você acredita que mesmo de qualquer circunstância, Ele tem cuidado de tudo. É acreditar quando você não vê saída, quando você não vê resposta. É você acreditar que esse Deus existe e que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E essa palavra tem queimado muito no meu coração. Todavia, e eu tenho falado: Senhor, todavia eu vou me alegrar em Ti. Meu Deus, eu não entendo o processo, eu não entendo o propósito. Meu Deus, tenho enfrentado lutas e parece que o Senhor não tem respondido as minhas orações. E eu tenho crido. Eu falo: Senhor, independente de qualquer coisa. Tem hora que parece que Deus está em silêncio, mas eu sei que o seu silêncio, o Senhor tem trabalhado ao meu favor, em favor da minha casa. E eu creio muito no Deus em quem eu tenho servido. E eu sempre falo: Senhor, todavia, independente de qualquer forma, todavia, Senhor, eis-me aqui. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa palavra eu quero deixar para a igreja, que possamos nos alegrar nele todos os dias. Amém. Maravilha. Saúde os irmãos com a poderosa paz do Senhor Jesus nessa noite. Amém. Ouvindo aqui a nossa irmã Cindy falar sobre essa palavra e falar sobre o posicionamento e a direção que ela tomou na vida dela em decidir, independentemente de situação, circunstância, momento, fases, continuar servindo a Deus. E eu ouvindo a irmã Cindy aqui, eu confesso para minha irmã, para vocês, que eu me emociono, porque eu peço ao Senhor que me ajude, que independentemente do que tiver de acontecer, irmão Igor, independentemente do que tiver de vir na minha vida, seja na bonança, seja na dor, seja no luto, independentemente, eu não quero deixar de adorar o Senhor. Essa é a minha oração que eu tenho feito no Deus que eu tenho crido, é essa, irmã Cindy. Independente do que o Senhor permitir que se aconteça na minha vida, o amanhã pertence a Ele, porque Ele já está lá. Mas eu peço: Senhor, me ajude a manter a minha fidelidade, e que a luta, nem o choro, nem o luto, nem a escassez venha arrancar de mim a fidelidade de continuar te adorando, assim como Jó adorou o Senhor mesmo na cinza, mesmo diante de toda luta, circunstância ao contrária, Jó adorou. E é isso que nós devemos ter, irmã Cindy, é continuar adorando. A gente tem que aprender a adorar o Senhor independentemente da circunstância que nós estamos nela. Amém? Que Deus assim os abençoe.
Aqui vai o meu agradecimento ao Senhor por esta noite, por mais uma vez o Senhor nos conceder a oportunidade de estarmos aqui no segundo culto. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Tivemos aqui de manhã e o Senhor fez maravilha em nosso meio, e agora estamos aqui no segundo culto, e Deus, eu creio que Deus certamente tem uma palavra para o seu coração nesta noite, amém? Convido os irmãos, para quem trouxe Bíblia, mas nós temos aqui uma equipe digital muito abençoada. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu pedindo ao Senhor uma palavra, e o Senhor colocou esta palavra no meu coração. A palavra se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Vem comigo, irmão Gerald. A palavra que o Senhor colocara ao meu coração. Verso 1: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Próximo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhes: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em pedra. Disse-lhes Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Queridos amados irmãos, na versão da minha Bíblia, o primeiro versículo está aqui: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. A seguir o quê? A Bíblia fala, aqui nós estamos no Evangelho no capítulo de número 4. A Bíblia fala que depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, a Bíblia diz que o céu se abriu e desceu-se o Espírito Santo sobre ele em forma de uma pomba, e veio e pousou, e escutou-se uma voz que disse: Eis aqui o meu filho, em quem eu tenho prazer. Depois que aconteceu isso, que inicia-se agora o tempo de cumprir aqui o propósito de Jesus no seu ministério por 3 anos e 6 meses. E depois disso, esse disso aqui é depois que Jesus foi batizado, que o Espírito veio sobre ele, e aí Deus o Pai, o Criador, bradou do céu e disse: Esse é meu filho em quem eu amo. Aí depois que aconteceu-se essas coisas, tomado pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Queridos amados irmãos, quem conduziu Jesus ao deserto não foi o homem. Quem conduziu Jesus ao deserto não foi o diabo. Quem conduziu Jesus ao deserto não foi as consequências das suas decisões, mas quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito de Deus.
Então nós começamos a extrair algo muito lindo e muito belo para a nossa vida neste momento, nesse capítulo 1 do Evangelho de número 4, que muitas das vezes determinados desertos que nós somos introduzidos nele, não é o diabo, mas sim o Espírito de Deus quem nos conduz algumas vezes na jornada da nossa vida ao deserto. E eu tenho uma boa notícia para você aqui. A primeira notícia é que deserto não é lugar de morte, deserto não é lugar aonde o Senhor permite que você vai para ser envergonhado, para ser derrotado, mas muitas das vezes o Senhor usa o deserto para te esconder. Mas a Bíblia fala que o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas a Bíblia fala que lá no deserto Jesus toma-se uma decisão e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus no deserto não lamentou, Jesus no deserto não parou, mas Jesus no deserto estabeleceu o propósito. Jesus procurou se fortificar diante da luta e no cenário a qual ele estava introduzido nele. O que eu quero dizer nesta noite para você, que se você está enfrentando um deserto na sua vida, nos dias atuais, eu não sei qual que seja o deserto que você está passando por ele neste momento, mas eu quero dizer para você, o propósito que você levantar dentro do deserto vai te dar resistência para você não cair diante das tentações, das astutas ciladas que o adversário tem maquinado, tem planejado para arrancar de você a fidelidade a Deus. No deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Essa fome aqui, traduzida para os nossos dias, ele dentro do deserto, depois de estar em um propósito de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Essa fome aqui fala de necessidade. Essa fome aqui fala que ele precisava de algo a qual ele sentia falta no seu corpo. E isso aqui é muito perigoso para nossas vidas, porque todas as vezes que nós somos colocados ou nós somos conduzidos a algum deserto, nós nos deparamos com uma grande necessidade. Deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de privações. Mas eu tenho uma notícia boa para você que me ouve nesta noite. Quem que conduziu Jesus ao deserto? Quem conduziu? Tem alguém bom de Bíblia aqui. Quem que conduziu Jesus ao deserto? O Espírito. Então, se foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto, não quer dizer que ele não estava só. Eu quero dizer para você mesmo no deserto que você está passando. Cadê você que me ouve nessa noite? Você não está só, porque ele diz que eis que estarei contigo todos os dias. Quem conduziu você ao deserto, ou quem permitiu você estar no deserto, eu quero dizer para você que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cuidar de você mesmo dentro do deserto. Se ele conduziu, é responsabilidade dele. Pastor, mas parece que eu estou aqui e ninguém está me vendo, todo mundo me esqueceu, ninguém estende a mão para mim. Mas eu quero dizer para você, tem determinados momentos na nossa vida que você não precisa da mão, da ajuda do pastor Gledson, porque ele separou esse deserto para um momento. É só você e ele e você no deserto que você está, que ele te conduziu. Eu quero dizer para você que ele é mais do que suficiente para você aí. Ele é mais do que suficiente. Você não está só.
Você não foi abandonada. Você não foi abandonado. Você não foi excluído. Você foi separado por Ele. E eu quero dizer para você: continue firme, continue fiel, continue adorando, continue marchando, porque o nome dele será glorificado mesmo dentro do deserto. Quando nós sofremos privações, quando nós sofremos escassez, nós temos que ter duas atitudes. Primeira, vigilância. Tem que vigiar quando a gente está no momento de escassez, irmão Igor. O inimigo, ele é tão sujo. Um amigo meu lá no Brasil, ele falava assim para mim, ele falava: pastor Gledson, o inimigo, ele não é sujo, ele é encardido. Eu quero dizer para você, quando mais você ficar atento, em alerta, você está ainda num estágio de vigilância pequeno. No momento das nossas escassez, no momento do nosso deserto, é aí que ele vem. Ele não conforma de ver a gente passando por um momento difícil. Ele ainda quer complicar mais ainda. Tem alguém que ainda vai e fala assim: rapaz, na situação que eu estou não tem como piorar. Tem sim. Fica de olho, vigia. Vigia, porque o bicho é encardido, o capiropo é sujo. E a Bíblia diz aqui, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Jesus teve necessidade. Quero dizer para você aqui, pega essa chave. Mesmo diante da sua necessidade, mantenha-se com o olhar nele. Mesmo diante da sua necessidade, porque eu quero dizer para você, a sua necessidade não é maior do que o propósito. E eu quero dizer para você, o deserto é um processo, mas o propósito que leva à promessa. Cadê você que tem promessa nesta noite? Eu quero dizer para você, o propósito que você está nele, não negocie. Ele não é negociável, ele é inegociável, porque se você não negociar o propósito, você vai viver a promessa. Só vive a promessa quem mantém o propósito. Eu quero dizer para você, tem gente de Bíblia aqui nesta noite: mantenha fiel ao Senhor, porque ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E a Bíblia diz aqui no verso de número 3, olha para você ver, depois que ele teve fome, quando ele estava com necessidades, olha quem chegou diante dele. Então o tentador aproximou-se. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, estabeleceu um propósito, 40 dias e 40 noites. Quando ele estava com necessidade, imagina, quando ele estava com fome, quando ele estava precisando, olha quem chega, irmão Igor, olha o encardido aí. Eu quero dizer para você, em determinados momentos da sua vida, cuidado, vigie. Pastor, mas eu estou precisando. Deus sabe que você está precisando, mas não esqueça que você está dentro de um propósito, e você está vivendo um processo. Olha quem chegou na necessidade dele. Quem chegou foi o amigo, o irmão mais fiel, com pão, com alimento. Não foi Pedro, não foi João, não foi ninguém, porque eles não estavam ali. Quem chegou? O tentador. Olha quem chega na hora da necessidade primeiro. A Bíblia diz que o tentador aproximou-se. Meu Deus, misericórdia. Pastor, mas eu quero dizer para você, eu estou passando um momento, mas agora, o negócio agora vai arrebentar. Eu quero dizer para você, o inimigo, ele chega com proposta de arrebentar mesmo. Mas eu estou precisando muito, e ora agora, olha quem se aproximou. Quem aproximou-se aqui foi o tentador.
Foi o diabo, porque o diabo viu que ele estava em processo, ele estava dentro de um propósito. E o inimigo, ele não quer nada mais, nada menos do que tirar, arrancar, remover pessoas de dentro do propósito de Deus. Porque se nós nos frustrar no processo, irmão, nós desistimos da promessa. Olha o tanto que o inimigo é sujo. Mas eu estou na presença de Deus, e alguém me fez uma oferta, ou alguém falou para mim de algo, e aí eu estou orando, mas mesmo assim, Deus então permitiu eu cair na cilada do inimigo. Eu estou orando, então Deus não está ouvindo minha oração? Não. Muitas vozes estão sendo lançadas nas nossas vidas todos os dias, porque a Bíblia diz aqui, ó: aproximou-se e disse. Quem disse? O inimigo, gente, o encardido. Ele estava com necessidade, ele aproximou e disse: olha a oferta dele. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Meu Deus, se tu és, ponto. Primeira coisa que ele quis fazer é o quê? Confundir a mente, para a pessoa perder a paternidade, colocar dúvida. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Meu Deus, que proposta é essa, irmão? Deus não trabalha dessa forma. Quem oferece pedra para o filho? Que pai é esse? O que eu sei é que o meu Deus, o nosso Deus, ele trabalha com multiplicação. Ele pegou a água e transformou em vinho. Ele pegou 5 pães e 3 peixinhos e cuidou, e alimentou, e proveu, multiplicou para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A forma de Deus trabalhar dessa maneira: Ele multiplica aquilo que a gente tem, ou Ele cria aquilo que a gente não tem. Agora o inimigo não. Olha que pai é esse. Se você é filho de Deus, mande. Melhor dizendo aqui, ó: se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Deus não trabalha com pedra não, gente. Pegar pedra e transformar em pão. Aí, ó a sujeira dele. Mas se você prestar atenção, ele vem com umas propostas que parece ser boa, mas se você prestar atenção no detalhe, ele sempre deixa um rastinho, irmão Igor. Se você prestar atenção no detalhe, as mulheres são mais detalhistas do que os homens. Os homens é aqueles, eles passam mais por cima. Eles começam a ler a frase e já tentam adivinhar o resto. Agora as mulheres não, elas vão lendo, prestando atenção nas vírgulas. Mulheres de Deus, aqui nessa noite, eu convoco você a ajudar o seu esposo, para que quando surgir essas propostas enganosas, essas propostas maquiadas de coisas boas para a sua família, eu quero dizer para você: seja profeta na sua casa e ajude esse varão. Cadê as mulheres aqui nessa noite que vai ajudar esse varão? Não cair nesta cilada. Vai ler as vírgulas, vai ler os pontos e vai prestar atenção no rastro de engano do inimigo. Eu quero dizer para você, olha só a intenção dele aqui: mande que estas pedras se transformem em pão. Filho não manda, filho pede. Olha para você ver, olha a excitação que o inimigo está tentando provocar. Todo lugar que ele chega, tudo que ele faz, ele tenta colocar, confundir, desfazer, desconstruir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Manda com que estas pedras se transformem. Filho não manda, filho pede. Vocês concordam? Quando um filho seu chega diante de você, ele faz o quê? Papai, eu posso fazer isso? Mamãe, eu posso ir ali? Mamãe, você pode me dar isso? É assim que um filho age. Todas as vezes que Jesus chegava diante de alguém, que alguém chegava e falava assim: Senhor, o Senhor pode, Jesus, me curar? Vocês fazem observar que muitas vezes Jesus fazia o quê? Ele ensinava o povo
uma lição pedagógica para todas as pessoas que estavam diante dele. Ele levava os seus olhos aos céus, erguia as suas mãos e falava: Pai. Primeiro ele pediu o Pai para ensinar essa lição para os povos que estavam te assistindo. Ele podia simplesmente ordenar, falar assim: ó, aconteça agora, mas não. Ele ensinava as pessoas a prestar reverência e respeito a Deus. E o inimigo aqui, ele vem quebrando esse protocolo. O bicho é encardido, o bicho é sujo. Aí ele fala: se você é mesmo filho de Deus, será que realmente você é filho? E isso é o que o adversário tem feito em alguns momentos, alguns desertos da nossa vida. Ele tem feito o quê? Tentado confundir a nossa mente. Será que Deus é realmente o meu Deus? Será que realmente Ele é o meu Pai? Será que realmente Ele está me ouvindo? Será que realmente Ele vai mudar a minha situação? Será que realmente Ele vai tirar eu desse deserto? Será que realmente Ele vai curar o meu filho? Será que realmente Ele vai mudar o diagnóstico do câncer? E isso que o adversário tem tentado fazer nas nossas vidas. Tentar tirar, nos enganar, e para que nós esqueçamos que nós somos filho. Que nós somos filho. E quando o inimigo fala isso para Jesus, muito interessante, que aí Jesus vai e deu uma resposta para ele. Jesus vai e fala assim para ele, ó: porém Jesus respondendo, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Jesus começa ali a dar umas esbofeteadas na cara do inimigo e fala assim: não só de pão viverá o homem. Em outras palavras, aplicando para nossas vidas, não só de suprir as minhas necessidades, de atender às vontades da minha vida, às vontades da minha carne, à vontade, os desejos que eu tenho, as necessidades pessoais, vai me manter vivo. Eu não posso viver somente em satisfazer a minha vontade. Nós temos que entender que nós somos criados por três coisas: corpo, alma e espírito. O mais fácil, o mais voraz para ser alimentado é o nosso corpo, é a nossa matéria. E a gente tem que saber dosar isso, para a gente não nos afastar do propósito e das bênçãos e das promessas que Deus tem. Todos nós temos promessas para nossas vidas. E o inimigo muitas vezes ele quer fazer o quê? Ele quer nos tirar do propósito para não vivermos a promessa. E Jesus vai e diz para ele: não só de pão viverá o homem. Eu não posso viver somente, o ser humano não pode viver somente em satisfazer a sua vontade. Vontade nós temos muitas, mas há tempo para tudo e todas as coisas. Hoje eu estava ouvindo aqui de manhã, os irmãos que estavam aqui, viu uma palavra poderosa com o pastor Rafael Grendene, que ministrou de manhã. Aí ele falando sobre algumas coisas, ele falou num tema sobre a oração específica. É você orar especificamente por algo. Porque Tiago diz que as pessoas não recebem muitas bênçãos porque não sabem pedir. E quando pede mal. E quando eu fiquei olhando ali, o Espírito Santo de Deus foi falando comigo: o que você quer que o Senhor abençoe na sua casa, na sua família? Você tem que especificar. Senhor, eu quero que o Senhor me conceda que eu adquire um novo carro. Meu carro, estou precisando de trocar, Senhor. Eu tenho vontade. Todo mundo tem eu estou falando de carro, mas eu estou usando um exemplo. Tem vários. Talvez aqui, se eu perguntar para você qual é o carro que você tem vontade de ter, você tem uma resposta. Eu tenho certeza para você que tem um carro que te cativa. Você enche os olhos nele. Eu estou falando aqui, estou vendo o varão ali. Então tem um carro, tem algo que enche os olhos da gente. Aí na hora que a gente vai orar, aí a pessoa coloca, o inimigo ele quer colocar isso na gente. O negócio do Senhor,
me abençoa que eu consiga trocar o carro que eu tenho, me dá um outro carrinho. Senhor, eu estou morando num apartamento, mas esse apartamento não está muito legal, me dá um outro apartamentinho. Senhor, eu quero fazer uma viagem, abençoa com aquela viaginha. Tudo no IN. Aí quando eu ouvi o pastor Rafael Grandene pregar, irmão Igor, me veio a memória. E o Espírito Santo me fez lembrar das orações específicas que eu fiz. Aí eu lembrando, eu falei, Senhor, eu estou no país que eu orei para mim estar. Eu orei, eu falei para o Senhor, eu fiz oração específica. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me permita viver nos Estados Unidos da América, Senhor. Eu quero que a minha família, Senhor, vá comigo e nós possamos viver ali. E outra coisa, Senhor, eu quero pregar a Tua palavra naquela nação. Eu quero ser bênção na vida de pessoas lá, assim como eu sou aqui no Brasil. Eu quero poder somar na vida de alguém lá. Senhor, me abençoa. E Deus foi e me concedeu eu estar aqui. Ah, mas como que aconteceu? Isso não importa, Deus me trouxe aqui. Eu estou aqui, estou vivendo a oração específica que eu orei. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, eu olhei vários carros aí, Senhor, eu quero ter aquele carro, Senhor. Até eu conversando com o varão ali outro dia, eu falei assim, eu quero ter aquele carro, Senhor. Me abençoa, mas o tempo certo. Hoje eu tenho o carro que eu sonhei, que eu pedi a Deus. Quando eu cheguei, que eu vi eu falei, Senhor, eu quero um dia que o Senhor me conceda, eu quero ter um carro desse. Deus foi e me concedeu. Senhor, eu quero morar em um lugar, numa casa assim, assim, assim. O Senhor me concedeu. Meu Deus, eu quero congregar numa igreja assim. Outro dia a gente estava com a igreja lá no colégio, era um colégio lá em Margate. E ali a gente tinha um negócio de colocar uma cortina todos os dias de culto. A gente subia numa parede alta lá assim, ó, dava uns 15 pés de altura, irmão Igor. E tinha que colocar uma cortinona bem grandona lá assim, para ficar bem aqui assim no fundo, como esse telão. E aí de repente eu tô lá em cima daquela parede, numa escada, arrumando antes do culto. Aí o Espírito de Deus foi e me falou, você lembra que você falou que queria fazer a obra de Deus aqui na América? E eu colocando aquela cortina lá no alto, e o Espírito de Deus me fez lembrar que eu pedi ao Senhor para fazer a obra de Deus aqui. E eu me alegrei muito. Quero dizer para você que me ouve nesta noite, faça isso. Não fala, Senhor, abençoa a minha casa. A gente tem um jeito de querer simplificar as coisas. Abençoa a minha casa em quê? Não onde você quer que Deus abençoe a sua casa. Qual é a área? Não onde que Deus quer. É o que é? Qual o problema do seu filho? O que você quer que Deus faça para os seus filhos? O que você quer que faça no seu marido? O que você quer que faça para sua esposa? Então seja específico na hora que você for orar, na hora que você for pedir a Deus. Você não está diante do juiz, você não está diante do promotor, você não está diante do governador, do presidente dos Estados Unidos da América, do presidente do Brasil. Você está diante de Deus. Então quando você for chegar diante do Senhor, seja específico na sua oração. Senhor, abençoa minha casa. Não, sua casa precisa de muitas bênçãos. Pelo menos a minha precisa de muitas bênçãos, irmão Igor. Muitas bênçãos. Tem muitas coisas que eu peço a Deus para abençoar. Então vamos ser específicos. Já estou caminhando para o término. E a palavra do Senhor diz assim: depois que Jesus foi, disse: não só de pão viverá o homem. Aí o inimigo vai e diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. E ele não estava falando aqui de algo que ele estava criando, ele estava falando da palavra. Se você realmente, ele dá outra investida. Quando a gente está no deserto, é muita coisa que acontece. O inimigo, ele não desiste, ele não tenta uma vez e para, não. O bicho é astuto. Ele vai tentar várias vezes até ele perder, porque a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que ter resistência no propósito. Aí a Bíblia diz aqui que ele falou: se você é filho de Deus, então atira-te daqui abaixo. Ele levou ele no pináculo do templo, lá em cima. O que o diabo estava querendo dizer para Jesus naquele momento ali: se você se colocar
na situação de perigo, na zona de risco, você pode fazer isso. Você pode se colocar em uma zona de risco que você não vai sofrer consequência. Ele vai dar ordem aos teus anjos para que te pegue, para que te sustente e que o teu pé não tropece em nenhuma pedra. Mentira, olha o tanto que ele é sujo. Levou ele lá em cima e falou assim: se você se jogar daqui de cima, se jogue, se você é filho de Deus mesmo. Eu quero dizer para você, em determinados momentos da nossa vida, já viu aquele negócio, aquela frase que todo mundo usa, a maioria das pessoas usa? Dá nada não. Meu Deus, esse nada não está patrocinando muitas cadeiras na plateia do inferno. Esse danada não está tirando muita gente da presença de Deus e fazendo com que eles façam a vontade do inimigo. Esse danada não se coloque em situação de risco esperando que Deus vai te livrar, que os anjos do Senhor vai te proteger, porque decisões decidem destino. O seu destino está aí condicionado às decisões que você precisa tomar em determinados momentos da sua vida. Então está escrito, Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Não se coloque nem coloque sua família em situação de risco, porque você vai sofrer e vai pagar com as consequências das suas decisões. Decisões decidem destino. Não se coloque em situação de risco. O inimigo aqui está mentindo. Se tu és, se joga, porque está escrito que os anjos dele, ele vai dar ordem ao teu respeito. Aí Jesus responde: ele te sustentará nas suas mãos para não tropeçar com teu pé em pedra alguma. Respondeu-lhes Jesus também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele levou ele em um monte muito alto. Ele levou ele a uma posição muito elevada. Ele lhe brilhou os olhos. Ele tentou encher os olhos de Jesus. E o inimigo é assim, ele muitas vezes ele tenta fazer isso com a gente. Ele quer encher os nossos olhos, mas o que ele ofereceu aqui foi todo o reino, toda a glória do mundo. Mas eu quero dizer para você, quem está com os seus olhos nos céus, não enche os seus olhos na glória do mundo. Se você deixar de olhar para os céus, você vai olhar para o mundo. E quando você olha para o mundo e aceita a glória do mundo, eu quero dizer para você, você está rejeitando os céus, você está rejeitando a glória de Deus. E quem promete o mundo é o inimigo, porque ele morreu na cruz do Calvário, pagou o alto preço para nos dar o céu. Quem promete a glória é o diabo, porque Jesus diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele não prometeu glória, ele não prometeu o mundo, porque diz assim: porque eu venci o mundo. Eu não me deixei ser tomado para a glória do mundo. Então eu quero dizer para você nessa noite: não acredite nas mentiras de Satanás. Porque se o Espírito de Deus te levou, se o Espírito de Deus permitiu, você está passando por algum deserto, eu quero dizer para você, você não está só. Persevere
em fidelidade a Ele. Presta atenção nos detalhes, que no meio do deserto Ele está com você, Ele está te cuidando, Ele está provendo. Você já observou que todas as vezes que a gente enfrenta um deserto na nossa vida, Deus nos dá a provisão. Ele envia o corvo, Ele envia alguém improvável no meio do deserto e chega lá diante da gente, mas a provisão chega. E muitas vezes no deserto, para a gente aprender a lição, o deserto é a sala aonde a gente aprende as lições mais profundas na nossa jornada espiritual. Eu quero dizer para você no deserto: pastor, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu não vou falar de, às vezes no deserto a gente está comendo costela, porque aqui nos Estados Unidos a costela é uma das carnes mais caras, então não tem nem jeito. Lá no Brasil você fala: pastor, mas eu não estou comendo bife, eu estou comendo a costela. Falou: meu irmão, então você está na benção, porque nós aqui nos Estados Unidos, se você estiver comendo costela aqui, você está no manto, meu irmão, você está na benção, porque o negócio aqui é o valor, é o contrário. Então às vezes você não vai ter tudo o que você quer no deserto, mas você vai ter o suficiente, o necessário para você se manter de pé no deserto. Que essa palavra te fortifique o seu coração, fortifique a sua alma. Não deixe as dificuldades, as suas necessidades te afastar do propósito de Deus, para você viver as promessas de Deus. Tudo isso te darei. Meu Deus, como é que Ele vai dar? Nem é dele. Olha a mentira dele. Tudo isso te darei se prostrares e me adorar. Duas coisas que a gente perde quando a gente desobedece a Deus. Primeiro, a gente perde a presença. E depois, a adoração. E o que o inimigo quer fazer com a gente em determinados momentos é tirar nós da presença e depois arrancar a adoração que nós carregamos com nós a Deus. Eu quero dizer para você, ele queria arrancar isso de Jesus, mas Jesus disse: está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Eu quero dizer para você nessa noite que me ouve: continue mesmo no deserto, adorando ao Senhor. Pastor, mas está doendo. Mas eu quero dizer para você, é na dor que você vai aprender. Quando você não estiver sentindo dor, o valor que tem os dias bons, porque na dor nós aprende, na dor nós somos levados a um lugar de intimidade. Às vezes o Senhor nos conduz a um cubrico, a um deserto tão estreito, aonde não resta mais ninguém, somente você e o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é mais do que suficiente para nos conduzir à promessa. Você está na direção da promessa, mas eu estou no deserto, mas na direção da promessa. Pastor, mas eu estou passando o vale, mas continue na direção da promessa, porque no propósito você permanece até viver a promessa. Se coloque de pé. Quero orar para a sua vida. Nessa oração, eu quero pedir você que me ajude a orar. A minha oração que eu tenho feito nos dias atuais é falar do Senhor. Eu tenho pedido ao Senhor, a minha oração está sendo específica. Senhor, abra os meus olhos para me ver, Senhor, o que o homem natural não pode ver. Senhor, abre os meus ouvidos, Senhor, para me ouvir, Senhor, quando o Senhor sussurrar aos meus ouvidos. Quando o inimigo tentar implantar astutas ciladas, vir com mentiras, Senhor meu Deus, para tentar me arrancar do propósito, Senhor, eu possa estar sensível ao Teu Espírito.
porque nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco. Ele foi e vai voltar, mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Todos os dias, mesmo ali no seu trabalho, mesmo no seu lar, quando o vento soprar, você tem um ajudador. Você não está sozinho, a sua família não está sozinha. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está conosco até a volta dele. Eu quero dizer para você, você vai viver a promessa nesta terra, mas você precisa suportar o processo dentro do propósito. Nessa terra, a palavra dele ainda está de pé sobre a sua vida, e o que o inimigo disse é mentira, e o que o inimigo vai dizer também é mentira. Vamos orar, e você vai dizer para o Senhor: pastor, mas tem vezes que eu me coloco em cada cilada, ou é cada uma que eu, depois que eu vejo, que eu passo, eu estou lá dentro. Então faça igual eu estou fazendo, peça ao Senhor para te dar discernimento. Peça ao Senhor para te dar discernimento, para você estar atento. Peça ao Senhor para te ajudar. Peça ao Espírito Santo para, eu não consigo só. E se você tem algo que você quer viver, que você recebeu essa palavra nesta noite e quer com que os anjos do Senhor venham e te sirvam, assim como Jesus disse: sai-te daqui, Satanás. A última de Jesus para Satanás foi: sai-te daqui, Satanás. Ele resistiu. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista às tentações, resista aos pratos enganadores, aos pratos cheios de veneno, maquiados de lasanhas, porções, conquistas. Me ajude a orar. Fala: Senhor, eu preciso, Senhor, continuar firme no propósito. Mesmo, Senhor, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, Senhor, se porventura estiver alguém do outro lado, Senhor, nos assistindo, meu Deus, e está se sentindo assim meio fraco diante do deserto, Senhor, que porventura a sua permissividade, Senhor, permitiu com que ele estivesse sendo introduzido nesse deserto ou nesse vale, Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, dê clareamento. Meu Deus, faça com que o coração deste homem, desta mulher se inquiete, Senhor. Que ele sinta o refrigério, que ele sinta a paz, que ele sinta, Senhor, meu Deus, a certeza de que o Senhor está com ele. Que a paz que excede todo o entendimento, Senhor, alcance essa família, alcance esse lar. Que esta pessoa, Senhor, meu Deus, que já estava, Senhor, a 2 passos, Senhor, para não resistir mais dentro do propósito, Senhor, que ele possa ser renovado, que ela possa ser renovada, Senhor, nesta noite, para que ela possa viver, para que ele possa viver, Senhor, meu Deus, a tua promessa. Meu Deus, eu quero rejeitar, Senhor, porque a autoridade foi me dada nesta noite, Senhor, e eu, como profeta, Senhor, eu quero rejeitar todo tipo de seta maligna, Senhor, que provoca enfermidade. Meu Deus, eu quero agora rejeitar o câncer da vida. Eu quero ordenar que, meu Deus, aquela pequena célula, Senhor, que estava, Senhor, meu Deus, tendenciosa, Senhor, a se proliferar, Senhor, em nome de Jesus eu te ordeno: sai. Abandona o útero, abandona o esôfago, abandona as células, Senhor, meu Deus, sanguínea. Abandona o fígado deste homem. Você não vai crescer da onde você veio, e você vai voltar de ré para o inferno, Satanás, com a sua seta, dados inflamados, planos malignos, enganosos, trapaciosos, Senhor. Eu te ordeno, Satanás, caia por terra no nome de Jesus. Meu Deus, eu rejeito, Senhor,
desta igreja. Todo tipo, Senhor, meu Deus, de malignidade que não provém de Ti, Senhor. Meu Deus, porque o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerá contra esta igreja, contra esta família que é esta igreja, contra este homem que é esta igreja, contra este filho que é esta igreja. Não vai ter usuário de crack nesta família. Caiu por terra agora, Satanás, você perdeu. Eu te ordeno, todo tipo de seta de vícios, meu Deus, não vai alcançar esse jovem, não vai alcançar esta mãe. Pastor, eu confesso que eu senti uma fraqueza, uma vontade de voltar a beber. Caiu por terra agora. Abandona a mente dele, abandona a mente dela. É uma mentira de Satanás que se voltar a beber, a dor vai diminuir. Mas eu quero dizer para você, não adianta você aplicar anestesia onde há infecção. Quem vai arrancar esta dor, quem vai te ajudar a suportar esta dor é o Espírito de Deus. A cocaína é uma anestesia. Por alguns minutos, por alguns segundos, ela te faz ter uma sensação enganosa de prazer que você não está sentindo dor. Porque o ser humano é tendencioso a não querer suportar a dificuldade, a luta. Mas a bebida me ajuda a enfrentar os dias maus. Quando eu fumava um cigarro e ali eu sentia um alívio. Quando eu estava estressado, angustiado, eu sentia paz. É mentira de Satanás. Isso é uma forma dele te aprisionar. Ele não pode trazer refrigério à sua alma. Quem traz refrigério é Ele. Senhor, traz refrigério para esta alma, Senhor. Meu Deus, sara a dor. Meu Deus, a Tua palavra nos diz, Senhor, que ela vai até a divisão da alma e o espírito, aonde a mão do homem não possa alcançar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nesta noite possa tocar, Senhor, meu Deus, aonde tem um pequeno trauma, uma lesão, Senhor, emocional, Senhor, psicológica. Restaura, Senhor, o equilíbrio emocional desta mulher. Restaura o equilíbrio emocional deste homem. Traz, Senhor, meu Deus, o temperamento. Aquela explosão, Senhor, meu Deus, da carne vai desaparecer. Vai ter agora equilíbrio. Vai haver controle. Senhor, traz controle, Senhor, para que haja paz. Espírito Santo, segura a língua, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda. Será que é só eu que sinto às vezes uma vontade de falar o que eu não devo? Não. Se tiver mais alguém aqui, me ajude a orar. Peça ao Espírito Santo para te ajudar também, porque eu sou falho, eu reconheço a minha fraqueza diante de Deus. Da minha esposa eu posso esconder, do meu marido eu posso esconder, mas dele não. Talvez o seu milagre está uma oração de você nesta noite. Abra o seu coração com sinceridade e fala para o Senhor o que você precisa. Seja específico diante da presença do Senhor. Peça ajuda a Ele. Eu preciso, porque eu sou falho, eu sou pecador. Se tiver alguém comigo nesta noite que possa reconhecer isso, nós estamos diante da presença dEle, e diante da presença dEle algo sobrenatural acontece. O que o homem não tem poder de fazer, o que o homem não tem poder de mudar, na presença dEle tudo é possível. Senhor, acalma o coração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós entendemos, Senhor, que no deserto o Senhor está conosco, na bonança o Senhor também está conosco. Meu Deus, nesta noite eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo os internautas, Senhor, que nos assiste,
que esta semana, hoje é o primeiro dia, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza os Teus filhos, Senhor, a lugares de conexões, a lugares, Senhor, meu Deus, aonde o Senhor já está com a provisão preparada. Eu quero dizer para você que você não precisa correr atrás da bênção. Você não precisa. Se você temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, a Bíblia fala que em uma certa reunião aonde o Senhor mandou Samuel ir lá até a casa de Jessé para ungir ali o rei que o Senhor já tinha escolhido, o rei não estava naquela reunião. Jessé colocou todos os filhos, os 7 filhos, diante do profeta, e ali ele começa a observar. E ali Davi não estava ali, o rei que Deus havia escolhido para reinar sobre Israel. Ele não estava na reunião. Eu quero dizer para você que vai acontecer algumas reuniões que você não está lá, mas eu quero dizer para você que mesmo nessa reunião, o grandão da Galileia vai colocar seu nome em evidência. E quando ele apresenta, quando ele chama, você não precisa estar lá, mas ele envia alguém para buscar você, porque ele já te escolheu. E aqui nesta noite tem escolhido dele, aqui nesta noite tem escolhida dele. Eu quero dizer para você, você quando está agradando a ele, você não precisa correr atrás da bênção. Se estiver alguém aqui e falar para mim que está correndo atrás da bênção, eu quero dizer para você, permaneça na presença, porque a bênção é quem vem até você. Nenhum dos que está aqui é o meu. Nenhuma das que está aqui é a que eu escolhi. Tem mais alguém? Tem. Cadê ela? Quem vai colocar o seu nome lá naquela lista, quem vai colocar o seu nome e vai te nomear naquela empresa, quem vai te colocar o seu nome para assinar aquele contrato, é Ele. Tem alguém aqui que pode dizer amém? Quem vai colocar o seu nome lá é Ele. Quem vai pôr o seu nome em evidência ali é Ele. Você não precisa dar o seu jeitinho. Ah, mas eu vou fazer isso aqui. Não, Deus não precisa da nossa ajuda, senão Ele não seria Deus. Somente permaneça na presença, no propósito, porque Ele é quem vai te honrar. E outra coisa, ninguém vai se assentar até ele chegar. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmão Igor? Ninguém vai usar a mesa até o que eu escolhi estiver nela. Eu quero dizer para você, ninguém vai tirar o que Deus já tem preparado para você. Será que você pode crer nesta palavra, mulher, homem de Deus, internauta que nos assiste? Ninguém tira o que Deus já determinou para a sua vida, porque está escrito: operando Deus, quem impedirá? Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer amém? Toda mentira do inimigo que ele lançar contra a sua vida, você fala: não, eu tenho uma promessa, eu só vou permanecer no propósito. Creia, e todos os dias você vai ver parte, como um quebra-cabeça, as coisas vão encaixando, até te levar ao cumprimento estabelecido nos céus para a sua família. Amém? Uma salva de palmas para o nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado. Quero dizer para vocês, pode se assentar. Acenda as luzes para mim, irmão Gelde, por favor. Nós já estamos terminando. Quero aqui nessa noite, chegou o nosso momento de nós louvarmos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, quero dizer para vocês, o nosso pastor Carlos Maia não está aqui, a nossa pastora Andriela também não está aqui, porque eles foram cumprir um propósito em um outro estado, mas amanhã eles já estão de volta.
Eu sei que vocês estão aí observando, sentindo falta dele. Ele não está aqui. Um abraço, o pastor Carlos Maia está aí nos assistindo. Que Jesus abençoe o senhor, a pastora Andriela, aí aonde você está, dentro do propósito que Deus colocou vocês. E aqui estamos bem no nome de Jesus. E a palavra que eu quero deixar para vocês é a oferta, o dízimo. Todas as vezes que nós podemos e sentimos de poder ofertar, semear no altar, na obra do Senhor, não é daquilo que o Senhor vai nos dar, mas é daquilo que o Senhor já nos deu, porque nós só temos porque nós recebemos. Então a gente não pode dar daquilo que a gente não tem. Então se a gente pode ofertar é porque o Senhor já proveu. E eu quero dizer para você que essa semana vai ser semana de provisão, que essa semana vai ser uma semana onde o Senhor vai te surpreender com conexões, com algo dos céus, e Deus vai te abençoar, porque tudo é possível ao que crê. Nós temos o nosso Venmo, nós temos o Zelle, nós temos o Pix, nós temos a nossa máquina de cartão. Se você nessa noite quiser ofertar, sentir no seu coração, não é por força nem por violência. A palavra de Deus diz que Deus ama ao que dá com alegria. Então se Deus ama ao que dá com alegria, então Deus não tem prazer ao que dá com o coração duro. Então Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Você possa trazer o seu dízimo, você possa trazer a sua oferta, tem um envelope com o nosso irmão. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar para você pela sua oferta. Senhor Deus e Pai, Papai, como filho, Senhor, eu quero aqui, Senhor, determinar uma bênção sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Senhor, meu Deus, multiplique, Senhor, meu Deus, a bênção, Senhor. Meu Deus, que essa oferta, Senhor, possa provocar, Senhor, o destravamento, Senhor, meu Deus, em algo espiritual para esta família. Que essa oferta, Senhor, que esse dízimo possa, Senhor, meu Deus, rodar a chave da porta que estava trancada. Espiritualmente, Senhor, meu Deus, a oferta, o dízimo tem um poder a qual, Senhor, a oração, o jejum não tem. Meu Deus, mas que nesta noite, pela liberalidade do coração deste homem e desta mulher, Senhor, esta chave possa ser girada, que portas possam ser abertas, conexões possam surgir, Senhor. Meu Deus, coisas novas, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos, Senhor, em 30, em 50, em 100 vezes mais, Senhor. É o que eu determino sobre a vida dos teus filhos, em um nome de Jesus. Amém? Os irmãos possam... Não, nós vamos terminar já. Estenda as vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família. E quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Que assim seja. Nosso grito de guerra, diga assim: meu Deus, eu saio da tua casa, mas eu não saio da tua presença. Diga assim: coração, caráter e constância. Uma salva de palmas no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Está terminado no nome do Senhor Jesus. Eu quero apresentar para vocês o nosso irmão Michel, que nos visita nessa noite. Que Deus abençoe a vida desse varão e que Deus possa abrir os teus caminhos, Deus possa cuidar de você em todo lugar. Se tiver um varão abençoado, puder dar um abraço nesse varão aí, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você em nosso meio. Que Deus abençoe. Semana abençoada em nome de Jesus.